Muito bem, muito bem. Nós estamos começando o nosso programa, que é o BH Todo Dia, aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. E eu gosto sempre de começar falando o seguinte, boa noite para quem é de boa noite, mas boa tarde para quem é de boa tarde, bom dia para quem é de bom dia e boa madrugada para você que é curiango, curianga da madrugada, tá bom? Por quê? Por que eu falo sempre assim? Porque o nosso programa ele tem vários horários alternativos dentro da grade do canal Viver Brasil. E além disso, nós estamos no YouTube. E no YouTube, né, gente, vamos combinar. Você pode assistir a gente na hora que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser, tá bom? Então, muito obrigado pela sua audiência. E o programa de hoje traz assuntos interessantes. Não é? A nossa revista sobre Belo Horizonte vai falar sobre restaurante, sobre pousada e sobre educação e sobre literatura. Não é? Tudo isso dentro dessa ideia da revista, em que vários assuntos podem dialogar e devem dialogar. E eu tenho, claro, convidados para falar sobre esses assuntos. Mas eu vou apresentar esses convidados daqui a pouco. Sabe por quê? Porque agora, maestro, roda a vinheta. Muito bem, relaxe, fique tranquilo. Estamos começando o nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. E eu gosto sempre de, no início, dizer o seguinte, olha, vamos nos conhecer um pouco melhor? Vamos lá no Instagram, né? O meu Instagram é o elias.sunshine. É Sunshine mesmo, o sol brilha para todos e todas. Sunshine para você, tá bom? E eu também gostaria que você entrasse nas redes sociais do nosso canal Viver Brasil. E aí eu destacaria duas delas. Primeiro, o nosso Instagram, onde a gente tem foto dos programas, temos imagens em movimento, temos também novidades e temos os bastidores. Todo mundo tem curiosidade de saber como funciona uma televisão, não é? E você vai descobrir que sem fita crepe não tem televisão no Brasil. Então, vai lá no nosso canal Viver Brasil, no nosso Instagram, e a gente também vai se conhecer um pouco mais. E temos uma outra rede social do nosso canal Viver Brasil, que eu chamaria a sua atenção, que é o nosso Twitter. E o Twitter, durante toda a semana, a gente tem uma enquete, uma pergunta que a gente coloca para você. E a pergunta dessa semana é esta, A partir do que aconteceu aqui em Belo Horizonte nesse final de semana, não é? Em um grande shopping da cidade, você acha que Belo Horizonte é uma cidade segura? Sim ou não? Tá bom? Vai lá no Twitter, o @viver_Brasil, e interaja conosco por lá também. E desde o dia 10 de janeiro deste ano, nós estamos no ar na NET Claro, canal 9 ou canal 527 HD. E aí eu preciso cumprimentar as cidades que nos acompanham. Primeiro, é claro, nossa Belo Horizonte. Depois, a simpática e histórica Sabará. Aí eu mando um abraço para a charmosa Nova Lima. E tem Betim e Contagem, cidades fortes economicamente para a nossa região metropolitana. Aí a gente pega o caminho para o Rio de Janeiro. Meu alô vai para Juiz de Fora. Tem um abraço especial para o Vale do Asco, Ipatinga. Também nos assiste em Governador Valadares. E, é claro, o Triângulo Mineiro, a gente não podia ficar de fora. Uberaba e Uberlândia, duas cidades importantes para o agronegócio, não só de Minas, mas de todo o Brasil, tá bom? Um abraço para vocês. E quem está no YouTube, pode nos acompanhar também, está acompanhando, você que está no YouTube, entra no chat, coloca o seu nome, diz a cidade, o lugar de onde você nos acompanha, faça a sua crítica, sugestão sobre o nosso canal, tá? E no YouTube eu mando um alô especial para todo mundo que nos assiste, seja aqui em BH, em Minas, no Brasil, em outro lugar deste mundo e quiçá outros mundos mais. O nosso programa de hoje, o BH Todo Dia, que é claro, é uma revista, né, que traz sempre cultura, traz também comportamento, traz negócios, tudo isso para você de Belo Horizonte para o mundo. Hoje tem convidados interessantes aqui de áreas diferentes, mas que a gente vai construir aquele diálogo. Primeiro, tenho o prazer de receber ele que é CEO do restaurante Pacato, que é o Caio Soter. Tudo bem, Caio? Tudo bem? Bom, obrigado. Prazer estar aqui conversando com você, ainda mais um assunto desse, Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Melhor coisa que tem. Muito bom. Caio, ao seu lado no palco do nosso programa, onde os artistas se encontram, eu tenho o prazer de rever o professor Luciano Mendes, da UFMG, pesquisador importantíssimo, já foi do Conselho do MEC, uma figura que é de nome nacional e internacional, e é da nossa UFMG, é da nossa BH. E ele também é escritor. E aí nós vamos falar um pouco dos seus livros, falar um pouco sobre educação aqui também. Professor Luciano Mendes, obrigado, querido. Elias, um prazer enorme estar aqui de novo, te ver de novo, depois de tanto tempo ao vivo e a cores, é sempre um prazer, e te ouvir e acompanhando
Tamo Super juntos. prazer. Muito obrigado pelo convite também. Muito bom. E Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Pensar o Brasil, pensar BH, pensar educação. Pensar a educação, pensar o Brasil, pensar BH. Boa, ótimo. Muito bom. E aí nós temos aqui por link para participar conosco, ele que é CEO do Loft da Serra, né, uma pousada interessante em Lavras Novas, que é o Luiz Tonelli. Tudo bem, Luiz? Oi, tudo bem, pessoal? Boa noite. Agradecido por participar aí do programa e tamo junto. Tamo junto. Muito bom. Luiz, eu vou começar contigo, aproveitar que você está no link com a gente. Todos os convidados que participam do programa e convidadas também, eu sempre pergunto a sua relação com Belo Horizonte. E aí, como é que é a sua relação com BH? Onde é que você nasceu? Conta um pouco da sua história pra gente. Vamos lá, Luiz. A minha relação com Belo Horizonte é a melhor possível, sabe? E iniciou quando eu tinha 17 anos. Eu nasci em Nepomuceno, uma cidade do sul de Minas. Sim. E para completar os estudos, a gente sempre ia para Belo Horizonte, né? Então, com meus 17 anos, eu fui para Belo Horizonte, comecei a viver Você veio a cidade. sozinho, Luiz? Fui. Sozinho. Na cara e na coragem? Na cara e na coragem. Com outras pessoas que também já tinham vindo antes, né? Então, elas ajudavam bastante. E foi uma trajetória legal. Então, com meus 17 anos, eu comecei a conhecer Belo Horizonte e, felizmente, até hoje, estou com 55 anos, eu tenho a oportunidade de viver Belo Horizonte com muita frequência, embora eu não resida em Belo Horizonte 100% do tempo. Hoje eu fico mais em Lavras Novas do que em Belo Horizonte. Mas sempre Legal. estamos em Belo Horizonte. Luiz, você falou de vir estudar em Belo Horizonte. Onde é que você estudou? Que curso que você fez? Como é que foi a sua vida assim, Então, aqui em BH? Pois é, quando a gente saía lá do interior, a gente ia para Belo Horizonte mais para fazer pré-vestibular, né? Para fazer Ótimo. vestibular. Então eu segui essa trajetória. Eu morei em Belo Horizonte 1 ano, fazendo pré-vestibular, na época era o Pitágoras. E depois eu fiz o vestibular e tive o privilégio de passar na Universidade Federal de Ouro Preto. Olha, Então eu fiquei 1 ano em Belo Horizonte e depois eu já voltei para o interior morando em Ouro Preto. Formei em Ouro Preto, em engenharia metalúrgica, e depois eu fui trabalhar em Belo Horizonte novamente, sabe? Então foi bacana essa relação, porque a gente está sempre próximo. o Luiz, fala-se muito das repúblicas de Ouro Preto, que são inesquecíveis, as festas e tal. Como é que foi para você essa experiência? Muito boa, muito boa. Essa relação de repúblicas, essa relação estudantil é de um crescimento fantástico para as pessoas, né? Você realmente aprende como viver, como lidar em situações extremas de sobrevivência, de parcerias, né? Isso. De amizade, de um ajudar o outro mesmo, porque está todo mundo ali junto. E sempre aprendendo, sempre aprendendo. A gente encontrando com o pessoal que está mais tempo, com os ex-alunos que sempre voltam na República. Hoje eu sou um ex-aluno, então eu participo já dessa turma que volta na República e tenta, de alguma forma, ajudar o pessoal que está começando agora, né? Conversando sobre experiências e algumas coisas que acrescenta sempre na vida. Então, Ouro Preto é isso, e é uma cidade estudantil. Eu acredito, como outras também, que tem esse privilégio da convivência entre as pessoas. Jovens. Agora, Luiz, quando você sai de Belo Horizonte, não sei se você já teve Belo Horizonte e Minas Gerais, né? O que te bate de mais saudade, né? O que faz falta, assim? O que você sente falta, hein, Luiz? Essa é mineirice mesmo, nossa, né, cara? Esse negócio de onde você vai, vamos junto, vamos ali em algum lugar, vamos conversar, passa na rua e cumprimenta. Hoje eu moro mais em Lavras Novas, em Ouro Preto, então a gente conhece bastante gente, então ainda tem aquela coisa do interior mesmo, de um conhecer o outro, de parar, de saber como estão as coisas, é legal. E Belo Horizonte também, por mais que seja uma cidade grande, né, é uma cidade onde a gente acaba conhecendo as pessoas naturalmente, né? É um ciclo que acaba criando, né, de lugares, de ambientes, e vira uma pequena grande cidade. Agora, Luiz, você vai me ajudar. Vou pedir ao nosso maestro, nosso diretor, para mostrar o Caio, não é? E você vai olhar para o Caio assim, não é? Meio um olhar investigativo, e vai me dizer, será que o Caio é de Belo Horizonte? Será que o Caio é do interior de Minas?
Será que o Caio é um forasteiro? Tá aí o Caio, ó, o Caio, né? E aí, Luiz, que palpite é o seu? Rapaz, assim, a primeira impressão que eu tive dele é que ele é um mineiro, assim, da gema mesmo. Sim, ele mineiro é assim, né? Você abre a boca, eu falo uma palavra, é mineiro. Entregou, né? Mas você acha que ele é de Belo Horizonte ou ele seria do interior? Ele realmente desenvolveu a mineirice de uma forma fantástica. Ou é um grande ator, né, Luiz? Muito bom. E aí? Luiz, tá certo, Caio? Ah, tá certo demais. Demais da conta. Você sabe que até uns tempos atrás eu achava que eu não tinha um sotaque tão mineiro, não. Nossa, imagina, meu né? sotaque não é tão puxado, não. Até quando eu comecei a viajar para cozinhar com um amigo fora e tal, e o pessoal, cara, seu sotaque é muito forte. Muito forte. Eu falei, pô, não sabia, que aqui todo mundo fala igual a mim, então... Você é de Belo Horizonte ou do Eu sou interior? de Belo Horizonte, nascido e criado aqui, 32 anos. Mas a família tem origem no interior? Ah, Como é minha que é? família é muito daqui, assim, sabe? Se for andando um pouco mais para trás na família, tem. Sim. Tem uma parte do pessoal de Paracatu, uma outra parte lá de Teoflotone. Puxa, muito distante, hein? Distante pra Diferente. caramba. Minha mãe nasceu no Rio. É mesmo? Mas nasceu porque minha avó tava morando lá um tempo, nasceu lá, mas foi criada aqui. Não Isso. tem nem sotaque carioca na família, não. Que barato. Aqui é família puro sangue mineiro. Puro sangue mineiro. Muito bom. Vamos falar um pouco da sua infância e adolescência. Onde é que você... Que lugares que te marcaram aqui em BH? Ah, cara, eu sou muito dessa região aqui, próximo à Praça do Papa, Mangabeira, Sion. Eu morei muito tempo ali na Bandeirantes, depois mudei para uma Anchieta. Sim. E Casa vivi ou lá, apartamento? apartamento. Sou menino de apartamento. Menino de apartamento. Belo Horizontino mesmo, da capital. Sim. Mas assim, morei muito tempo ali, quase até meus 28 anos eu morei ali na Anchieta. Então essa parte a subida da Afonso Pena, a Serra do Curral, isso é um negócio que mexe muito comigo, viu? Tá aí, ó, Balança atrás de o coração. você aí, ó, na foto Pois maravilhosa, né? E temos que cuidar dessa serra, hein? Temos que cuidar, Ela tá né? ameaçada. Temos que cuidar que ainda tem um pouquinho dela, né? Porque a grande parte já foi embora. Quando o mineiro fala um pouquinho, é porque perdeu muita coisa. Tem uma pouquinho terrinha, mesmo. a terra é grande. Tem uma casquinha Nós de temos um ovo ali pouquinho, pra tem gente pouca cuidar. coisa. Nós temos que segurar isso aí, né? Exatamente, nossas maiores riquezas, né? Quando você sai de Belo Horizonte, de Minas Gerais, o que faz falta? Ah, eu sou cozinheiro, então eu falo sempre da comida, né? Mas, O pão de queijo. É exatamente esse daí, o pão de queijo. Porque pão de queijo fora de Minas Gerais é ruim demais, né, gente? Falou o lado que eu Assim, escuto. a Aquilo gente não tem é pão que- de queijo. Nós deveríamos mudar aquele nome. Eu falo que tem lugar que eu fico muito em hotel quando eu viajo, né? Vou fazer evento, fazer jantar fora. E aí teve um hotel que eu fiquei no Rio, que você viu um negócio branco. Eu falei, ó, isso daqui lá na minha terra dava cadeia. Se você chamasse isso de pão de queijo... Você lembra de uma propaganda que era com a Débora Bloch? Eu acho que ela fazia propaganda de pão de queijo. E no Isso. caso do Rio, ela falava que era grande, duro. Tão duro, parecia o pão de açúcar. Isso mesmo. Boa lembrança, professor Luciano. Pois é. E tem aquela regra, né? Se você não bota queijo de verdade, queijo mineiro, não é pão de queijo, Não é pão de chipa. queijo. É chipa? É. Ah, que ótimo Então- isso. Tá, muito bom. O pão de queijo faz falta. Agora você vai me ajudar. Olhando para o Luciano, nosso professor, pesquisador e tal, ele seria de Luciano Belo Luciano Horizonte, tem cara de Belo Horizontino. no viu? interior, não? Tem cara, eu acho que ele tem cara de Belo Horizontino. Belo Horizontino? Vamos saber então. E aí, Luciano? Viu? Errei? Bem que não, eu sou de Pocrane. Já ouviu falar no Vale do Rio onde? Doce? Pocrane. Belo Ó. Horizonte, já ouviu falar? Belo é parte Horizonte. da grande Pocrane, Belo Horizonte. Tá vendo? Belo Horizonte, Pocrane é Vale do Rio Doce, 400 quilômetros daqui. Eu vim pra cá com 13 anos. 13 Na verdade, anos. não para Belo Horizonte, minha família veio toda, antes já tinham vindo tios e primos, para a cidade industrial, ali bem no coração da cidade industrial, perto da Praça do Veio para Trabalhador. trabalho, a família? Veio porque a família era enorme Sim. e havia esgotado as possibilidades de sobrevivência. São Bem quantos grosso. irmãos, Nós Luciano? somos irmãos filho da minha mãe, com meu pai, somos 12. 12? 12. Rapaz, E povo é então animado, já hein? era- Lá já em Pocrane tinha- o negócio é bom, hein? muito. Então não era impossível manter a Impossível. cidadezinha muito pequena, e meu pai e minha mãe, uma hora aventura, assim, e a opção super acertada, acho depois, né? Aham. Aí nós fomos para aqui, para a cidade industrial. Morar em Isso, casa? Morar em barracão. Isso, Em barracão, porque- E aí é um drama. A gente É. veio morar num barracãozinho desse tamanhozinho, 3 cômodos ali, assim, tudo.
E foi um período muito difícil, mas foi a opção super certa dos meus pais, assim, acho, vendo a posteriori, né? Sim. E foi, pra gente foi muito bom. E eu acho que para eles também foi uma opção. Agora vamos falar de alguns lugares que te marcam em Belo Horizonte, assim, pensando na, né, adolescência, juventude, que lugares? Então, eu conheci Belo Horizonte, a cidade de Belo Horizonte, né, muito no caminho da escola. Eu vinha, então eu morava no bairro industrial, ali, o Jardim Industrial, e fui estudar no Eldorado. Então, eu ia a pé. Depois, eu fui estudar no Cefet. Aí, vinha até o Cefet, tinha ônibus. Aí, vinha. Depois, eu vim estudar, fui para o UFMG estudar, e aí fui... Primeiro na Fafiche Santo Antônio, né? Então, a minha experiência de conhecer a cidade, inicialmente, é muito marcada pelos caminhos da escola pública, de ir. E aí era um pouco isso. E também um pouco de conhecer mais Belo Horizonte pelos colegas, né? Então, eu morava do outro lado, aí os colegas moravam... Ficava assim, fantasiando o que era. Tinha uns colegas que moravam no Horto, né? O que era o Horto, o que é isso. Né? Esse nome estranho, né? Isso, aí. Então, foi nesse caminho, assim, que eu vinha conhecendo Belo Horizonte. Depois, trabalhando, eu trabalhei durante muito tempo no centro aqui, aí mas foi esse processo. Eu gosto muito do centro da cidade, assim. Por quê? Quando eu podia, eu sentava ali na Praça 7, nos bancos ali, vendo o pessoal jogar dama. Eu sentava na hora do almoço e via as pessoas, assim, eu ficava olhando como as pessoas, aí ficava fazendo um pouco isso, assim, o que essa pessoa está pensando, de onde que ela está vindo, pela roupa que está usando. Então, ficava assim, eu gostava de observar as pessoas, e eu gosto do centro, porque o centro, eu acho que tem essa coisa de uma cidade que pulsa muito e com extrema diversidade. E, é claro, com muita desigualdade, né? O centro é marcado não só pela diversidade... Fica exposta a desigualdade ali, então, né? muito legal. Mas é onde você vê também artistas de rua que faz mil coisas. Claro, é um lugar, muitas vezes, inóspito, né? Para a população, sobretudo a população mais pobre. Mas é um lugar onde a cidade pulsa, eu acho. Né? É um lugar vivo, a cidade pulsa nesse ali você central, tem que né? se encontrar com o diferente, não tem jeito. Né? Ali a coisa funciona. Vai. E tem esse contato bruto também, né? Eu lembro dos anos 80, sou um pouco mais velho, a presença dos meninos e meninas de rua aqui, né? Na coisa, que era algo muito ostensivo, mas ao mesmo tempo mostrava a desgraça que era esse país e que muito fortemente a miséria se expunha ali muito forte no centro da cidade, né? Então, a cidade é essa contradição ambulante, eu acho que... E o centrinho ali, eu acho que ele sintetiza isso que é Belo Horizonte, né? Até com os idosos jogando velho ali, né? Claro, essa coisa das gerações, né? Que talvez seja um lugar onde a gente encontre de forma sistemática essa coisa das gerações se encontrando. Porque ali também a meninada ficava de olho. Claro, passava os meninos todos ali, os meninos que iam para a escola, né? Circulando por ali. Então, acho que tem isso. Eu gosto da cidade do centro porque é isso. Claro, e boteco, né, velho? Aí eu queria te perguntar, quando sai de Minas, Luciano, o que você sente falta? Do clima do boteco, assim, eu acho que é isso. Claro, tem essa coisa da comida. Tem a ver um pouco o que o Luiz falou, né? Dos amigos, dos mineiros. Isso, esse clima, assim, que eu acho que a gente... a impressão que eu tenho é que o clima do boteco é diferente. Por isso eu acho que, não por acaso, comida de boteco surgiu aqui, né? Porque eu acho que boteco é uma instituição, né? Assim, então, acho que pra gente, todo mundo, boteco é uma certa instituição. É onde, claro, você vai para comer uma comida super diferente. Não só por isso. Tem o dono do boteco rabugento. Claro. Né? Tem aqui a reclamação com o paninho no ombro. Sim. Aí tem a cerveja que tá mais gelada. Tem aquele habituê do boteco, né? Aqueles três que é dono do boteco, dono do boteco, né? E Belo Horizonte é a cidade. Isso antes da pandemia, não sei agora, mas acredito que se mantém. A cidade tem mais bar per capita no mundo, né? Belo Horizonte foi construído naquele planejamento inicial para ter 8 esquinas em cada encontro de ruas, né? Então os bares ocuparam essas esquinas, aqui, né? Clube da esquina. É a cidade das esquinas, né? Então os bares ocuparam essas ruas e aí a gente tem bar pra caramba mesmo. E é um qualquer ponto de esquina encontro, tem um né? bar. E do diferente, né? O bar também é um lugar certeza. aberto, né? Aparece de tudo, né? E quando a gente pensa até em comida belo-horizontina mesmo, né? Se a gente não fala só de comida mineira, que a comida mineira é aquela da fazenda, do fogão a lenha, panelão. A comida belo-horizontina, ela é marcada pela comida de boteco, né? Eu acho que o prato mais belo-horizontino que tem é o fígado acebolado com jiló. Do Mercado Central. Eu acho que não tem isso em lugar nenhum do mundo, né?
Tem. Não tem. Você fala com Não sei, você que conhece, mas eu nunca ouvi falar. Pois é. Então, você vê assim, que essa comida de boteco, né? A estufa Belo Horizontina, né? Isso. Ela é muito marcante pra gente. Então, é uma cidade que ela cresceu em torno dos botecos mesmo. Vamos colocar o Luiz nesse Sim, papo sim, do sim. boteco. Vamos lá, Luiz. Você concorda que Belo Horizonte, né, tem essa cara de boteco assim? O que você acha, Luiz? Ah, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. É o que o pessoal, a gente sempre, eu falo pessoal, mas a gente sempre pensa nele, né? É uma cidade grande, mas acolhedora, né? E eu acho que essa questão do boteco, ele complementa essa história toda, né? Da conversa, do relaxamento. É isso. Agora, aí de comer Luiz, bem, muito. Aham. Mas tem uma coisa em Belo Horizonte também que a gente adora uma água, seja praia, seja uma cachoeira. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, né? Lavras Novas, por exemplo, né, aqui próximo a Belo Horizonte. O Belo Horizontino, ele gosta de cachoeira, ele gosta de água, né? Dá para explicar um pouco isso? Eu acho que é bacana essa relação da cidade grande com o interior, né? Em volta, né? Igual como Lavras Novas fica localizada, aproximadamente 100 quilômetros de Belo Horizonte. É por isso, porque permite que os mineiros que vivem na capital possam desfrutar de um pouco do interior sem precisar fazer uma viagem longa, né? Ou seja, uma hora e meia, você está no interior, num local como Lavras Novas e outras cidades próximas, né? Que te permite desfrutar disso, desfrutar de uma cachoeira legal, de um ambiente bem de natureza, daquele sossego da cidade pequena, né? Lavras Novas ainda consegue manter isso, e a gente faz questão que seja mantido, né? Aquela questão de você andar na rua tranquilo, das pessoas ficarem fora da rua. Os moradores de Lavras Novas têm uma tradição muito grande de conversar entre eles, então, numa determinada hora do dia, no final do dia, ou final de semana, eles estão sempre na rua, na porta de casa, conversando um com o outro, passando, aí toma um café, volta. Isso é bacana. E o pessoal da capital, eu acho que eles percebem isso melhor, as pessoas que não têm muito acesso ao interior, porque quando vem palavras novas, isso se torna uma coisa diferente para as pessoas, né? Eu acho que até remete à vida do interior da infância da maioria deles, né? Que hoje moram em Belo Horizonte. Boa. Então, essa relação com a natureza é muito bacana. E o mineiro, quando quer ir para a praia, ele vai para Guarapari e volta rapidinho também e pronto, né? Rapidinho, rapidinho. Luciano, você tem isso, já que você é de Pocrane, assim? Da água? Da água, desse... Então, eu falo, eu adoro o mar. Se o mar tivesse uma laje assim, cimentada, que você não tivesse... Eu sou igualzinho. Você também não gosta da areia? Não, eu adoro o mar, detesto a areia, assim. Então, o problema é que chegar no mar tem que passar pela areia. Sabe que eu acho que uns lugares muito legais... Eu adoro Lavras Novas, né? Porque Lavras Novas tem essa coisa da água junto com a natureza. Que é alguns lugares que eu tenho encontrado, tenho ido muito a Recife, em torno de Recife, que é onde junta o mar com a montanha e com o mato, assim, que é fantástico, né? Então, aí eu acho que isso me satisfaz, assim. Legal, entendi. Você gosta da água, mas você gosta do mato. Parece mais com a cachoeira. Exatamente. Então, mas é diferente, né? Assim, ainda que seja... Porque o mar tem um astral, mar é diferente. Né? Diferente. Tem um horizonte de mar que é fantástico, né? Uma das coisas que eu senti muita falta na pandemia é o horizonte, assim. Eu caminhava muito na Lagoa da Pampulha, né, aqui no Belo Horizonte, para ver o horizonte. Aí você perde isso, né? Que você, aquela coisa de ver o horizonte. Que tem isso, que a gente tem muita dificuldade de ver horizontes amplos e tudo. Eu acho que isso, para mim, eu sinto falta disso, assim. Por isso o Alto da Montanha também, né? É fantástico, assim, de ver esse lugar onde você tem horizontes para observar, para ver. Não é tanto para observar, assim, sistematicamente. É essa possibilidade, porque eu acho que a mim me transmite uma coisa de uma sensação muito boa, assim, existencialmente, né? Assim, legal. Que é diferente, que é isso, eu acho que a pandemia, entre outras coisas, a pandemia nos tirou, que é essa coisa do... Claro, além do abraço, de carne e osso e tudo, enquanto...
a coisa de ter horizonte, né? A gente fica muito acabrunhado, né? Mineiro já tem essa coisa de ser acabrunhado, de ter fechado, Adorei né? essa expressão, então, acho que o mar me dá essa coisa do horizonte, assim, gosto muito do mar. Ô, Caio, vamos falar um pouco de cachoeira. Você gosta de cachoeira? Eu gosto de cachoeira. Espera um pouquinho, Luiz falou lá. Vamos lá, Luiz. Só pegando um pouco esse ponto dele, outra coisa bacana de Lavras Novas também é essa questão da altura, né? Então a gente costuma brincar aqui que aqui a gente tem um mar de montanhas. Ah, A legal. localização da cidade, né? Ela fica em cima de uma montanha com uma vista maravilhosa. Mais Isso uma vez o supre horizonte. bastante. Né? Você Isso. tem um horizonte bem amplo. E o ar puro bacana. também, né? Aquele ar mais frio também. E- Muito bom. E aí, Caio, cachoeira? Você é criado em tem uma- apartamento, hein? Eu sou. Você falou isso agora. Mas você sabe um negócio que é interessante? Nos apartamentos que eu morei aqui em Belo Horizonte, todos eles tinham essa vista aqui, ó. Ah, cara. Fui privilegiado, Tem que ter dei uma sorte. janela por horizonte. Exatamente essa vista aqui da Serra do Da Serra do Curral. Curral. Né, eu mudei essa semana, mas eu morava ali no Lourdes, perto do Diamond, que é mais ou menos aqui. Ali. Que a gente vê essa montanha toda. E antes eu morava na Anchieta, mais ou menos por aqui, que vinha a montanha mais Você de tá perto. grudado na montanha, Então, né? eu falo que é a primeira casa que eu tô morando agora que não tem vista, e é casa, né? Casa você não tem essa vista do alto. Isso. Você mora em casa hoje? Agora eu mudei para uma casa. Onde? Qual bairro? No Paraíso, ali Sim, perto de Santa Efigênia. Santa Efigênia, E uhum. aí eu vivi... Rapaz, a montanha É uma ficou paz, longe. a montanha ficou longe. Mas a minha vida inteira eu vivi com vista do mar, né? Só que é um mar de ar. A gente... O meu sócio lá no Pacato, o Vitor, ele escreveu uma música para a inauguração do Pacato, né? Que chamava Ser Pacato. E ele fala sobre essa mineridade, sobre as montanhas. E aí ele usou essa expressão ali que eu achei que caiu como uma luva na minha vida, que é o mar de ar. Porque quando a gente vê essas nuvens, né, remete a um mar, só que é um mar diferente, é o mar de Mineiro, né? Isso. É igual quando a gente está lá na escola, na aula de geografia, a gente estuda essa formação geográfica que tem aqui em Minas Gerais, né, que são os mares de morro. Né? Porque é uma formação, quando você olha no horizonte, realmente lembra o mar. É aquele negócio que a gente não vê o fim, né? Quando a gente está na praia, a gente não vê o fim. A igrejinha ali, ó. Aqui, ó, a igreja. Então, isso daí é muito legal de Belo Horizonte, né? Que não tem mar, mas tem bar e tem o mar de ar. Muito né? bom. Que a gente olha, mas cachoeira eu sou apaixonado. Ah, tá. Cachoeira é diferente a terra da cachoeira da areia do mar. Totalmente. A areia do mar me incomoda um pouquinho mais. Aí você vê que eu sou mineiro até osso, que até do mar eu tenho um pouquinho de ranço. Ó, para fechar esse bloco, só preciso fazer a última pergunta pro Luiz. Luiz, você também tem incômodo com a areia do mar, hein, Luiz? Não, Não, né? Não Você tem tá mais isso. tranquilo. Então Eu tá. acho mais bacana essa questão de você ter a possibilidade de ficar nas montanhas com cachoeiras e a possibilidade de ficar próximo ao mar também. Muito bom. Os dois são... Gente, chegamos ao perfeitos. final do nosso primeiro bloco. Esse primeiro bloco é um pouco na nossa relação com Belo Horizonte, com Minas. E aí a gente daqui a pouco volta com o segundo bloco, já entrando um pouco nas questões, né, dos nossos convidados. Aí nós vamos saber como é que é essa história, né, de restaurante em Belo Horizonte, não é? De pousada em Lavras Novas, de trabalhar com educação. Tem uma história da morte do professor, não é? O livro que foi lançado semana passada pelo professor Luciano, ele vai explicar um pouco isso pra gente, tá bom? E agora, maestro, nossos comerciais, por favor. Valeu!